Aqui estamos com os amigos Samir e Alcenir em nossa resenha teológica. Muito bom ter você aqui para uma revisão de tudo aquilo que tratamos no domingo anterior, tudo que aconteceu aqui em nossa igreja. Então, vamos conversar, e você tendo sua opinião, sua observação, seu comentário, seja à vontade para postar aí, a gente aprender também juntamente com você. Mais uma vez, obrigado por sua participação. Vamos começar então aqui, Alcenir, falando um pouquinho sobre nosso Momentos com Cristo. Tem sido uma experiência muito rica a participação das pessoas, não é, Alcenir? É verdade, pastor Israel, é muito interessante, né, gente, porque domingo cedo, né, acordar antes de 7 horas da manhã, logo no domingo, mas a gente vê que cada vez mais pessoas participam ali da nossa programação e tem sido muito agradável, né? Eu particularmente, já há alguns anos, né, tenho acompanhado essa programação na nossa igreja e vejo o quanto ela tem sido abençoadora na vida de tantas pessoas que já estiveram conosco. No domingo mesmo veio uma irmã falar, mas cadê aquele locutor, né, que ficava ali, aí a gente se lembra ali do Jadson Rangel, né, que foi um ícone aí do Momentos com Cristo. Uma coluna do programa, isso, né? Pois é, então o domingo é diferente, ele já começa no Momentos com Cristo. Olá, chegou o domingo, feliz da vida por estar com você em mais um programa Momentos com Cristo. Você sabe, vou falar para você de forma pausada. Esse é o 1000º, 100º, 38º programa, isso mesmo, ao vivo sempre. E aí teve uma coisa muito interessante, tem sido muito interessante a participação dos nossos colaboradores, nossos colunistas, como antigamente se dizia. E domingo foi o doutor Pedro Abreu falando sobre como receber dinheiro de volta do INSS, e a participação foi muito rica. Então, esse quadro de Bem com a Vida sempre traz um dado novo, às vezes é um psicólogo, às vezes é um advogado. A coluna do Marcos Lima, o pessoal aprecia sobre investimento, poupança, é uma cultura da poupança que a gente precisa, tudo isso está presente ali, muito dinâmico, e a gente está mudando as coisas ali conforme a reação das pessoas. E se você não participa, então, do nosso Momentos com Cristo, além da mensagem, das músicas, nós temos aí um serviço de grande valor, ou na área de economia, ou de psicologia, ou do direito. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, pastor Israel, por que o senhor escolheu esse tema, o perigo da solidão, para falar no programa Momentos com Cristo? A solidão é uma necessidade. Nós precisamos de tempo de solidão, de estar completamente na experiência da solitude, colocar as coisas em ordem, os pensamentos. Jesus mesmo fez isso algumas vezes, né? Não só para orar, mas para estar só, simplesmente estar só. E a gente às vezes não valoriza isso. Mas tem um extremo, né? Pessoas que por decepção, por algum tipo de circunstância emocional, pessoal, se afastam das outras. E o malefício é muito grande. Por isso tem aquela expressão final, né? Na tradução excelente, tradicional, diz que uma corda de 3 dobras é difícil de se arrebentar. Isso. E eu fiz uma paráfrase buscando uma experiência mais do nosso dia a dia, e vou usar barbante, né? E foi interessante que uma pessoa pegou umas coisas lá em casa e levou num pacote, mas para transportar, como é que ele ia carregar aquele pacote, né? Então ela passou um barbante, falou, isso aqui vai arrebentar. Passou outro barbante, isso aqui não vai dar certo. Passou um terceiro barbante e levou tranquilamente. Essa ideia de um ajudar o outro, né? Eu penso que a gente às vezes perde a oportunidade de ser ajudada e, sobretudo, perde a oportunidade de ajudar. Então, solidão, não. Vamos, a companhia,
a comunhão, a amizade, por mais que às vezes tenha problema, né? Esse caso, mas nosso caminho é a nossa jornada. Sozinho, a gente cai fácil. Alguém nos nosso lado, a gente está mais firme. E se nós cairmos, alguém nos levanta. A ideia de estar junto, aquecer, dormir junto, é a ideia de convívio. Se convivemos com outras pessoas, nós seremos fortalecidos e protegidos. E no culto das 9, nós falamos aqui sobre o Espírito Santo. E o pastor Alcenir já nos trouxe antes uma pergunta, ou uma fala, uma observação, melhor dizendo, na hora da pregação. Qual seria essa observação que foi bem preciosa, podemos dizer assim? Antes de começarmos, né? Antes de começarmos. Né? Antes de começarmos aqui nosso programa. Não, pois porque na sua fala, né, sobre esse tema, o Espírito Santo Consolador, que é muito importante, né, e a gente, né, no todo vê a importância da gente estar ali conectado com o Espírito Santo, teve um momento em que você falou sobre a ação do Espírito Santo para a salvação, né, que é o Espírito Santo que nos salva, aquele que tem essa função ali de tocar, de convencer o homem do pecado. Portanto, a nossa salvação é uma obra do Espírito Santo. Por isso que nós não temos como negligenciá-lo. Como eu disse na abertura dessa mensagem, nós aqui nos encontramos porque o Espírito Santo nos disse que estávamos errados e disse: voltem-se para Jesus, convertam-se dos seus pecados e sejam salvos. Essa é a obra do Espírito Santo. É muito comum nós, às vezes, nos orarmos pela conversão das pessoas. E estamos absolutamente incorretos em o fazer. Mas é bom a gente se lembrar que nós não convertemos ninguém. Um pregador aqui não converte ninguém. Essa ideia de que nós podemos colocar uma música mais agradável depois da mensagem, ou podemos apagar as luzes, ou que podemos fazer um apelo mais forte, é uma forma de negar o Espírito Santo. Ele não precisa que nós facilitemos a obra dele. Ele precisa que nós convidemos as pessoas e vivamos de acordo com o Evangelho. Qualquer tipo de manipulação é uma autoexaltação, isto é, uma exaltação de nós mesmos. E precisamos deixar que, de fato, o Espírito Santo é que faça esse trabalho, porque esse trabalho é dele. Qualquer conversão que venha pelo medo, ou venha porque o pregador é muito competente, ou porque a música é extraordinária, talvez não seja conversão. Porque quando, de fato, nós somos convencidos e então convertidos pelo Espírito Santo, isso é algo para toda a nossa vida. Mas se somos levados por alguma emoção, por alguma indução humana, é provável que sigamos depois um outro que nos induza e nos seduza e nos convença melhor. Mas eu fiquei assim meio incomodado quando você, né, pelo menos a princípio, né, fez uma crítica com relação aos pregadores, e eu me lembro muito da minha adolescência, da juventude, que isso era muito comum, né? Você tinha uma música, né, após a mensagem, que levava as pessoas a refletirem. A gente tem vários hinos no cantor cristão que fala sobre esse momento, né? O pecador entrega a sua alma, né? Entrega a sua vida, que são hinos que fizeram aí com que muitas pessoas ouvissem ou confirmassem ali a ação do Espírito Santo. E aí eu fiquei, poxa, mas eu estou entendendo como se o Israel estivesse falando como se isso tudo não valesse, não tivesse, né, validade.
porque não é o Espírito Santo, é o homem que está fazendo, é o homem que está planejando, mas não é o Espírito Santo que está ali orientando e capacitando ali o pregador, aquela música, o autor daquela música, para também, através dela, agir no coração do pecador? Quantos testemunhos nós não temos de pessoas que estavam passando pela calçada, ouviram uma música sendo tocada, cantada no templo, e entraram e se converteram? E eu queria ouvi-lo um pouquinho mais, no que eu estou errado. Ou não. Como é que você recebeu, Samir? Eu recebi assim. Eu vi que vocês dois cochicharam. Na hora do culto. Eu vi, quando eu falei, os dois um olhou para o outro, estavam perto e cochicharam. Eu observei, daqui eu observo tudo. Eu entendi que o Espírito Santo não precisa de ajuda. O Espírito Santo não precisa de ajuda, ele que convence. Mas eu também fiquei me relembrando da época das nossas cruzadas evangelísticas, dos grandes pregadores, aonde eram convidados para trazer uma mensagem evangelística para um número grande de pessoas, e o propósito era que as pessoas viessem a se converter. O que eu fico pensando é o seguinte: eu concordo que o Espírito Santo não precisa de ajuda, porque ele é quem convence, e nós não temos que ajudar, mas existe a parte, nossa parte, e eu acredito que tudo vai o que está no coração. Eu quero que pessoas recebam Jesus como o Senhor Salvador. Esse é meu desejo. Eu fui vocacionado também nessa compreensão de levar o Evangelho às pessoas, mas o que está no fundo do meu coração, quero que as pessoas se convertam porque eu estou pregando, para mostrar que eu sou um bom pregador, ou aquela música, ou para mostrar que a gente tem tantas conversões, ou realmente o meu desejo é que as pessoas tenham um compromisso, um relacionamento, uma vida com o Senhor Jesus. Bem, eu agradeço aí a clareza das observações e a explicação daquele olhar ali durante o culto, que agora eu estou entendendo o que significou, mas na hora falei, caramba, acho que o negócio aqui não caiu bem. Bem, de fato essa é a minha convicção. Claro que é uma coisa complexa, uma vez que, por exemplo, eu preparo um sermão de qualquer natureza, eu procuro ser o mais claro possível. Eu preparo umas transparências, não é? Para as palavras-chave, as expressões ficarem ali. Preparo com o grupo da comunicação da igreja os textos bíblicos, por exemplo, né? E antes da mensagem pedimos para um coro cantar, a congregação cantar, ou depois. Mas aquilo que você falou, qual é a motivação, né? Bem, as pessoas que estão aqui nos ouvindo não têm a capacidade de decidir. É uma maneira de pensar. E nós temos que facilitar o trabalho do Espírito Santo. Essa é a minha questão. Esta antropolatria. Nós é que fazemos. Então, nós conduzimos, de certo modo, nós manipulamos. Essa é a preocupação. Então, se a pessoa, o pregador, o ministro de música, a liderança do culto, está com um propósito realmente santo, sem nenhum tipo de manipulação, eu acho claro, válido, mas com muito, muito cuidado. Então, na história da igreja, nunca houve o chamado apelo. Tanto é que entre os dons espirituais não está o do apelo. Conquanto, recentemente, eu ouvi um pregador de uma outra matriz dizendo que ele não tem o dom de pregar, ele tem o dom de fazer apelo, por exemplo, né? Eu penso que isso não tem uma base bíblica. Então, ao longo da Bíblia, você não tem apelo. Ao longo da história, não houve apelo. Só começou com Charles Finney no século XVIII. E aí sim, o culto tinha toda aquela preparação, aquele cuidado para levar uma pessoa a tomar decisão. Meu outro questionamento é a gente
identificar ou associar o momento da decisão, que pode ser racional ou emocional, geralmente emocional, com conversão. Conversão é algo muito mais profundo. É uma decisão que não pode estar vincada a um determinado momento, a uma emoção, porque ela depois terá outra emoção, depois outra emoção, e aí é como o vento que bate aqui e bate lá. Então, penso que essas coisas podem ser feitas, mas eu tenho que avaliar o meu coração. Então, por exemplo, nós como pregadores sabemos, aspas, o que funciona e o que não funciona. E nem sempre o que funciona é o certo, é o que tem que ser feito. Porque às vezes não é correto. Se lembram de Johannes Tetzel, quando ele começou a pregar e Lutero reagiu contra isso, ele fazia o seguinte apelo: que filho desalmado é você, que vendo a sua mãe agora no purgatório, não coloca um óbolo aqui, uma oferta aqui na minha sacolinha, para ela ser livre do purgatório. Que filho é você? Aí as pessoas em massa vinham e colocavam ali a sua oferta. Então, eu acho que Tetzel é um exemplo para nós nos cuidarmos. Seja o que fizermos do ponto de vista mais serião, vamos chamar assim, pouco apelativo, ou em algo mais apelativo, no bom sentido da palavra, eu tenho que dizer, bem, mas qual é o meu objetivo? Real. Não aquilo que eu acho que é. Eu acho que esse é um ponto em qualquer coisa. Vou conversar com uma pessoa. É legítimo eu usar um argumento que não é verdadeiro para ela mudar de vida? É legítimo eu mentir para ela, para que ela compreenda a verdade? Ou seja, eu posso usar qualquer tipo de estratégia. Eu acho que essa é a questão. O caso do marketing comercial. Hoje, por exemplo, é muito comum os sites trazerem assim, o seguinte título, e esses títulos acabam viralizando, como se diz, né? John Textor abre o cofre e está chegando o maior lateral da Europa para jogar no Botafogo. Eu vou ler, não vou? Mas quando eu vou ler, não tem nada disso. Há uma cogitação que, quem sabe, o zagueiro tal do time Y pode vir para o Botafogo. Mera especulação. É legítimo? Eu acho que não é legítimo. É mentira. Então, é esse cuidado que nós temos que tomar, mas não quero me alongar muito aqui, mas o que vocês falaram também tem recepção. O que você acha aí? Escreve aí. O que você pensa a esse respeito? Eu tenho uma pergunta, que pode ser também a pergunta de quem está conosco agora, que é a seguinte: se realmente é função do Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo, realmente é função do Espírito Santo, qual é o meu papel então? Eu tenho algum papel? Eu tenho, porque a gente pensa o seguinte, agora a questão da evangelização. Eu vejo nas Escrituras que é um chamado do Senhor para todo o seu discípulo evangelizar. Então, de quem é esse papel? Esse papel cabe a mim ou não? Qual o meu papel? Então, podemos falar na evangelização do mundo, já que quem convence é o Espírito Santo. Papel do testemunho, a minha vida, esse é o primeiro papel, o mais difícil. A pessoa olhar para mim e diz, esse aí segue a Cristo, também vou seguir Cristo. E o segundo papel é, ouvindo a carência do outro, ministrar ao coração, a razão, a mente, a alma do outro, uma mensagem que ele compreenda e que ele entenda. Agora a decisão é dele. Então eu sou um canal, digamos assim, nas mãos do Espírito Santo, para ele começar, continuar e completar a obra da salvação. Estar mais preparados para ouvir o outro, não ficar discutindo a ideia do outro,
mas apresentar a perspectiva cristã a partir dessa ideia. Ao tempo do apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Coríntios, que é o nosso tema, não era nada diferente dos dias de hoje. Eu até disse na mensagem que os grandes argumentos hoje contra a fé cristã são da época dos chamados pais apostólicos. Isso é logo após, então, o período apostólico, mas o próprio Paulo enfrentou isso, Pedro enfrentou isso e procurou tratar dessas coisas. Então isso não mudou. Os apelos, seja de natureza moral, sexual, política, isso não tem nenhuma novidade. Claro, só que nós vivemos nessa época. Parece que são novidades, mas não são. Então nós vivemos com uma pressão, seja ela, como você mencionou muito bem, sobre a nossa própria vida pessoal, saúde, dinheiro, qualquer outra coisa, e o pensamento, vamos dizer, predominante, quase que hegemônico no mundo, tudo isso faz, bom, fé não vale a pena porque você está aí na pendura, aí, não resolveu nada da sua vida, está doente e tal, e adiantou você seguir a Cristo. Ou esse pensamento de Cristo é ultrapassado, agora são outros valores, o mundo mudou, meu amigo, minha amiga, etc. e tal. Então, eu acho que é essa pressão que a gente sofre. E eu diria, Alceni, que é perto do impossível a gente se manter firme. Mas olha que interessante, hoje de manhã eu estava lendo uma matéria em que os jovens, segundo essa matéria, comparativamente nos anos que essa pesquisa vem sendo feita, estão ficando mais em casa, no sentido de não ir para balada, para a noite, claro que é um percentual pequeno, e bebendo menos álcool. Então é um pensamento, não é hegemônico, mas é um pensamento interessante, por exemplo. Mas há muitos pensamentos que são realmente destrutivos da nossa pessoa, da nossa família, da nossa igreja. E aí nós temos que viver não por aquilo que nós vemos. Aquilo que nós vemos não é a realidade, é a ilusão. Mas aquilo que nós cremos, esta é a realidade. É nisso que nós temos que nos firmar e nos basear. Para tanto, nós temos que estar preparados. E penso que boa parte de nós não está preparada, tanto emocionalmente, tanto intelectualmente, para viver por aquilo que nós cremos, que não mudou. A nossa fé não mudou. Nossa compreensão desse ponto, daquele ponto, sim, mas a nossa fé é a mesma. Jesus Cristo é o Salvador. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, né, pastor Israel? Então, essa ênfase que a gente dá aqui, que você tem sido esse expoente aí de estímulo para a leitura da Bíblia, é fundamental para que isso realmente seja uma realidade nas nossas vidas, de tal forma a vivermos não influenciados pelo que os nossos olhos estão vendo e os nossos ouvidos ouvindo, mas pela nossa fé em Jesus Cristo, que é fortalecida e crescida pela leitura da Bíblia. Não tem outro jeito. Esse livro realmente é um portento. Eu não tenho adjetivos capazes de abrigar toda a profundidade, toda a extensão da Bíblia. Me lembra aqui daquela expressão poética do apóstolo Paulo no final, perto do final da carta aos Romanos: ó profundidade das riquezas, ou seja, ó maravilha. É exatamente isso. E a gente às vezes perde essa riqueza indo atrás de outras coisas. O que eu sempre faço, Alceni, é o seguinte: estou vendo um filme, lendo um livro, ouvindo uma música, eu sou chato. Bom, isso aí é o pensamento de Cristo a respeito do assunto? Isso é aprovado por Cristo? Porque se não for aprovado, eu estou fora. Porque eu sei que quando eu obedeço a palavra de Deus, eu não sofro as consequências negativas, porque não há consequências negativas. E o oposto é verdadeiro. Porque o Senhor sempre quer melhor e tem sempre melhor para a gente.
E para conhecermos cada vez mais o Senhor, temos a palavra de Deus, mas temos também o Espírito Santo. E nos nossos cultos, chamado de culto do conhecimento, o Senhor está trazendo uma série de estudos sobre pneumatologia. E mais uma vez, falando sobre o Espírito Santo. E eu estou só preparando para o que vem. Que eu vou falar talvez aí durante algumas semanas sobre os dons espirituais. Aguarde, mas agora eu só estou introduzindo, falando do Espírito como aquele que nos convence, aquele que nos conduz à verdade, aquele que nos guia. Essa é uma jornada de valorização dessa segunda pessoa da Trindade. Até brinquei num dos cultos que a nossa Trindade tem 2 pessoas e meia, né? O Pai e o Filho e um pouquinho de Espírito Santo, não é verdade? Mas eu só queria destacar, o que você achou, assim, dos coros, domingo, culto das 9, das 11, estava bonito, né? Lindo demais. 11 horas nós tivemos o Novo Canto, o Cantares 9 horas e o aniversário no Novo Às Canto 11 horas. E na nossa igreja nós temos muitos coros para todas as idades e temos ensaios na igreja durante toda a semana. Qual a importância do coro? Qual a importância, pastor Senir, do coro para a vida de cada membro da igreja, para a vida da igreja? Samir, eu acho assim, muito importante, né, na liturgia, né, do culto, a participação dos coros, né, na música. Eu sou um camarada meio tradicional, né, então eu gosto muito ali das músicas, e sem falar nesse aspecto, a gente tem, né, também a questão da comunhão que é desenvolvida nos coros. A gente percebe ali uma preocupação com o outro, uma união, e assim, são muitos os benefícios que a gente percebe nessa comunhão, né, nesse se reunir-se ali na preparação, preparar a música para vir cantar, para estar aqui, e a gente vê claramente isso no efeito aqui na nossa plateia, nas pessoas que estão participando do culto. E aí, pastor Jael, eu sei que esse não é um pensamento unânime, né? Quer dizer, a gente vê inclusive algumas igrejas hoje já eliminando os coros, tendo só a equipe de louvor. Eu queria saber o seu pensamento. Você você é meu amigo. Isso você acabou de demonstrar que é meu amigo, meu irmão, camarada. Mas eu digo assim, eu entendo que a nossa aposta aqui na igreja é alcançar todos os estilos. Então, acho que há lugar para a banda, há lugar para o solista, há lugar para o quartetista, há lugar para o corista. Eu penso que um culto tem que... E há lugar para a congregação cantar também, né? Então, nós temos buscado esse caminho, usamos aqui a palavra eclético, esse caminho eclético, e penso que é um bom caminho esse. Eu estou plenamente de acordo que devemos ter todas essas manifestações estéticas, artísticas, através das quais Deus nos fale. O que tem que ficar claro, seja uma banda, seja um coro, que nós só exaltamos a uma pessoa, Jesus Cristo. Se o coro, ou a banda, ou o solista, ou o quarteto canta, olha aqui, olha como eu sou bom, não faz sentido. Assim como o pregador também, olha como eu sou bom pregador, também não faz sentido. Se for de fato para colocar Deus eterno, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo no topo, vale a pena essa manifestação, como orquestra também, nos levando a dizer: é o soberano, o imortal das nossas vidas. Sou a favor do coro, da banda, do quarteto, do solo, da orquestra, juntos, porque no céu eu acho que vai ter coro, e acho que vai ter banda, acho que vai ter quarteto, quinteto, sexteto, octeto, acho que vai ter solista, e vai ter muita congregação cantando. Já pensou? Todo mundo cantando? Vai ser muito lindo. Não vão ser as músicas daqui, né? Porque daqui
a expectativa do que vai ter lá. E lá já tem, então é outro tipo de música, né? Eu acho que é só louvor ao Deus eterno, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, aleluia, amém. Amém. Tudo que tem fôlego, Louve ao Senhor. Agora eu quero agradecer a vocês aqui a participação. Eu achei que foi muito legal no culto das 19 horas sobre os amigos, a amizade. Cada um pegou um versículo, cada um deu seu destaque. E como você está aqui, Samir, qual foi o seu destaque? Em 1 minuto. O meu destaque foi no texto de 2 Samuel, capítulo 9, quando Davi vai então até a casa de Saul e pergunta então se existe algum descendente, algum filho de Jonatas que ele poderia então abençoar. Jonatas, conhecemos o grande amigo de Davi, a amizade de Davi e Jonatas. Então encontram Mefibosete. Mefibosete participa então da mesa de Davi, da casa de Davi, um filho de Jonatas que é coxo de ambos pés, escondido, abandonado. Ele vem para a casa então de Davi e ali ele ceia com a família, faz parte da casa e tem amizade de Davi. Eu trouxe com isso que os amigos dos meus pais se tornaram meus amigos, e tendo como exemplo aqui na nossa igreja, muitos amigos dos meus pais aqui na Igreja Batista Cruzá se tornaram meus amigos. Eu entre eles. Qual foi o seu destaque, amigo de Deus? Pastor Jael, exatamente, né? Eu estou lendo o livro da Junta de Missões Nacionais, de 100 anos da Junta de Missões Nacionais. Ali traz a biografia de alguns missionários, e tem lá Marcolina Magalhães, né? E dentre lá as falas sobre esta mulher, grande mulher de Deus, está que quando ela entrava na casa lá no sertão, né, quando ela fazia uma visita, aí as crianças chegavam e diziam: mãe, a mulher de Deus chegou aqui. A mulher de Deus chegou aqui. E aí eu fiquei, né, pensando, né, de como Abraão foi conhecido como amigo de Deus. E você vê ali em Isaías, capítulo 41, versículo 8, Deus afirmando isso, né? Abraão, meu amigo. E depois você percebe, tanto em Crônicas, o próprio Tiago, né, ratificando isso. Quer dizer, ele era conhecido pelo seu relacionamento com Deus. Não foi só Deus que o chamou de amigo. A própria convivência de Abraão com Deus fez com que as pessoas observem: ele é amigo de Deus, né? Então, eu procurei, né, mostrar que esse relacionamento de amizade com Deus, ele está facultado a todas as pessoas. E aí eu trouxe lá João capítulo 15, quando Jesus diz: vocês não são mais meus servos, vocês são meus amigos, eu os chamo de amigo. Então, a gente pode, né, também ser, eu gostaria muito, né, assim, Israel, meu amigo, Deus falando, né? Israel, meu amigo, Samir, meu amigo, Alcenir, meu amigo. Que maravilha poder desfrutar desse relacionamento de amizade com Deus. A gente começou o domingo falando sobre a questão de solidão, e a gente terminou falando sobre a amizade, principalmente a amizade com Deus. Bom, e assim nós terminamos a nossa resenha teológica. Espero que você coloque seu comentário aí, passe esse vídeo para outras pessoas. Nosso objetivo é apenas, de modo didático, repercutir um pouquinho, como se faz numa resenha esportiva, aquilo que tratamos no domingo anterior. Até a próxima semana, se Deus nos der esta oportunidade. Amigos.
amigas de Deus e nossas também.